Fala pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar um pouco mais sobre energia, né? Nessa sequência desse vídeo, nós vamos falar sobre a energia associada ao movimento dos corpos, fundamentalmente tratando da energia específica de movimento, que é a energia cinética, e também a energia relacionada à posição que o corpo ocupa no espaço, que é a energia potencial. E para ilustrar essa questão da energia, eu trouxe aqui para vocês uma fotografia aqui do CERN, certo? Que é o maior laboratório de física de partículas do mundo, localizado em Meyrin, na região de Genebra, na fronteira da França com a Suíça, né? É um laboratório que foi criado em 1954, com 23 estados membros, né? E no ano de 2010 ele tinha 2.400 funcionários, e além disso, né, além desses 2.400 funcionários, mais de 11 mil cientistas e engenheiros, né, representando 580 universidades e centros de pesquisa e 80 nacionalidades, né? Então, a gente pode falar que é um laboratório onde os físicos colocam as partículas elementares, né? Elétrons, prótons, enfim, e partículas subatômicas, para que elas possam serem aceleradas, né? Ganharem energia cinética, ganharem energia de movimento e, portanto, elas poderem colidir com alvos, né? E não apenas só fazer essa colisão, mas também emitir radiações em que os físicos utilizam essas partículas e essas radiações para investigar a estrutura atômica, molecular, né? E não só isso, as interações das forças fundamentais, né? que mantém coeso o núcleo atômico. Então, para entender toda essa pesquisa, eles começam tendo um entendimento completo do que nós vamos trabalhar na aula de hoje, que é como que essas partículas carregam energia enquanto se movimentam, correto? Bom, então, né, pessoal, para a gente poder continuar com nossos estudos, nós vamos entrar agora no que a gente chama de teorema da energia, certo? A gente vai relacionar a energia e o trabalho, né, sempre de uma forma muito íntima, de modo que, inclusive, eles possuem a mesma unidade, que é o Joule, porque nós vamos ver que o trabalho é a forma de você, ao aplicar uma força sobre um objeto, transferir energia para esse objeto. É uma forma de você transferir energia de movimento para esse objeto, né? Então, a gente pode falar de um modo geral, né? Apesar de energia ser um conceito muito complexo, né? E como vocês viram lá no primeiro vídeo, energia é algo que de fato nem existe, né? É uma característica física que os objetos possuem e é uma especificidade que na natureza existe numa quantidade finita, né? E que ela não é eliminada, ela não é destruída e ela não é criada, né? A energia ela sempre é transformada, né? E portanto a gente pode dizer que a energia é a capacidade de um objeto, um sistema de realizar trabalho. Então, se você realiza trabalho sobre esse objeto, né? Ele armazena essa energia e aí esse objeto, a partir do momento que ele tem essa energia, ele por si só pode realizar trabalho também, tá? E enquanto já o trabalho pode ser definido como resultado de uma mudança ou transferência de energia. De um modo geral, nós podemos escrever essa relação de que forma? Nós podemos falar que o trabalho, né, é a variação da energia de um corpo. Então, se você tem um corpo que você realiza um trabalho, né, uma força F, certo? Que esse corpo, portanto, sai de um ponto A, certo? E vai para um ponto B, né? E aí você tem aqui, então, um deslocamento, né? Um deslocamento D, que sai desse ponto A para o ponto B, e logo a gente pode imaginar, né, que você tem esse trabalho que vai ser a força. Se a força é paralela ao deslocamento, pode ser só força vezes deslocamento, porque o ângulo entre eles é 0 e cosseno de 0 é 1, né?
Então a gente pode dizer que essa força vezes esse deslocamento que esse corpo realizou vai ser igual ao tanto de energia que esse corpo vai adquirir. E a partir do momento, então aqui eu tinha uma energia inicial e agora eu tenho uma energia final. Essa energia final menos a energia inicial vai ser a variação da energia que é dada exatamente, que é acrescida a esse corpo pela realização do trabalho, certo? Bom, então a gente pode dizer que nesse ponto B aqui, o seu corpo possui uma energia maior do que ele tinha no ponto A, e a partir desse ponto, ele pode realizar trabalho sobre um outro corpo, certo? Porque ele já tem essa energia, ele pode transferir essa energia para um outro corpo, certo? Bom, e como eu disse anteriormente, né, a energia ela pode ser dada, a energia mecânica ela pode ser dividida em dois tipos específicos, a energia cinética e a energia potencial. A energia cinética, que é o que a gente está vendo aqui nesse slide, é a energia associada ao estado de movimento do objeto, né? Então, de modo que o objeto precisa de ter uma velocidade em relação a um referencial para que a gente possa associar a este objeto uma energia de movimento. E essa energia de movimento é dada pela energia cinética, né? Que a gente pode expressar através dessa expressão aqui, que é a energia cinética é massa de um objeto vezes a velocidade dele ao quadrado dividido por 2. Então, se eu tenho um objeto lá, certo? O nosso objetozinho. Ele está lá num plano que a gente está estudando, né? Certo? Se ele possui, por exemplo, uma velocidade v, né, e uma massa m, nós dizemos que esse objeto tem uma energia cinética de movimento mv ao quadrado sobre 2, que é um valor uma grandeza escalar, né? Então não possui direção nem sentido, e aqui, portanto, a gente utiliza apenas o módulo da velocidade, tá? Isso quer dizer para a gente que a gente está medindo qual é a capacidade que esse objeto tem ao ter esse movimento, por exemplo, de ao entrar em contato com outro objeto, realizar trabalho sobre esse outro objeto. Então, observe que a energia é sempre uma troca entre vários objetos que você está trabalhando, tá? Então a gente pode dizer que quanto mais rápido um objeto for, maior a sua energia cinética, tá? E aí, portanto, a gente pode dizer que se esse objeto tinha aqui inicialmente uma velocidade v1, tá? E aí vamos supor que eu continuo lá com o meu objeto no meu plano, e aí eu venho aqui e realizo uma força sobre esse objeto, eu empurro esse objeto aqui, tá? Uma força F. E aí, novamente, esse objeto, então aqui eu tenho um tempo t0, né? E aí, num tempo posterior, esse mesmo objeto que estava aqui nesse ponto A, né? Ele vai estar agora num ponto B, correto? Posterior. E esse objeto no ponto B agora, né, ele vai possuir uma velocidade V2 aqui, por exemplo, maior, tá? Uma velocidade V2 maior. Então, eu posso dizer que aqui eu tenho uma energia cinética inicial E1, que é mv1 ao quadrado sobre 2, e aqui eu vou ter uma energia cinética final EC2, que é mv2 ao quadrado sobre 2, certo? Então, se esse corpo realizou aqui um deslocamento do ponto A até o ponto B, tá? Um deslocamento D, certo? O que a gente pode dizer? Nós podemos dizer que o trabalho, que é a força vezes o deslocamento D, tá? Nesse caso aqui, novamente, é um caso específico em que a força e o deslocamento são paralelos, né? O vetor força é paralelo ao vetor deslocamento, né? Isso aqui, então, quer dizer que esse trabalho é igual ao aumento da minha energia cinética.
Então, o que é esse ΔSC aqui? A energia cinética final, que é SC2, menos a energia cinética inicial, que é SC1. Então, eu posso falar o seguinte aqui, que o trabalho, nesse caso específico, força vezes deslocamento, vai ser igual... eu posso, como aqui SC2 e SC1 tem a mesma massa, que é a massa do corpo, envolvida aqui na fórmula, eu posso colocar ela em evidência e eu posso escrever o seguinte: SC2 era V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado, isso tudo aqui sobre 2. Então, essa é uma expressão que eu posso utilizar para resolver vários problemas de física, né? Por quê? Porque ele envolve várias características físicas, grandezas físicas importantes. A força aplicada, o deslocamento, a massa, a velocidade final, a velocidade inicial, certo? Então, com isso, a gente pode dizer... Deixa eu sair daqui, né, para vocês verem, né? Então, aqui vai ficar a força vezes deslocamento é igual a massa, que multiplica V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado sobre 2, certo? Então a gente pode utilizar isso aqui para resolver vários exercícios, inclusive, tá? Bom, então a gente pode dizer que a energia cinética, em termos de unidade, né, ela é dada em Joule, como eu disse para vocês anteriormente, né, porque é a mesma unidade do trabalho, uma vez que a energia cinética a variação da energia cinética é o próprio trabalho realizado, né, é isso aqui que a gente está trabalhando, ó, né, é isso daqui que a gente está mostrando, né? Então, e aí, além disso, a gente pode falar que a massa é dada em quilograma, que é sistema internacional, e a velocidade é sempre dada aqui em metros por segundo, beleza? Bom, pessoal, então agora a gente vai falar um pouco sobre energia potencial, certo? Então, a energia potencial está associado à posição que a partícula ocupa em relação a um determinado referencial, tá? Então, vamos imaginar que nós tenhamos aqui um referencial dado aqui pelo chão, por exemplo, certo? De algum lugar. Então, a gente tem um chão aqui, né? E aí a gente vai colocar, por exemplo, uma bolinha a uma determinada altura, tá? Essa bolinha, eu estou segurando ela com a mão aqui, inicialmente em repouso, certo? Então, nós podemos dizer que em relação ao nosso referencial, essa bolinha possui uma altura h, certo? Se na região onde que essa bolinha está, né, nós temos uma aceleração da gravidade sempre vertical e para baixo, certo? O que vai acontecer? Nós temos que essa aceleração da gravidade g, né, que comumente a gente vai escrever g igual a 9,81 metros por segundo ao quadrado, a não ser que seja dado aí outros valores, né, de acordo com o lugar que você tem aí no seu trabalho, né? E aí o que vai acontecer é que você vai ter aqui uma força-peso, tá? Certo? E essa força-peso, né, vai estar aqui puxando essa bolinha para baixo, certo? Nós vamos dizer que é o seguinte: quando eu soltar essa bolinha, ela vai adquirir energia cinética, né? E vai chegar aqui embaixo com uma determinada velocidade, certo? A gente sabe disso, vai chegar aqui embaixo com uma determinada velocidade, antes de bater no chão, né? Então a gente pode dizer que essa força-peso realizou um trabalho sobre a bolinha que fez com que ela ganhasse energia cinética. Ao mesmo tempo, essa bolinha, a essa altura, ela possuía aqui uma energia potencial que a gente vai chamar de mgh, certo? mgh. Deixa eu arrumar aqui, peraí. Então, essa bolinha aqui possuía uma
energia potencial que é dada por mgh, certo? Então a gente pode dizer que quanto mais alto eu estou em relação a uma superfície, maior a minha potencialidade de adquirir energia de movimento, energia cinética, quando eu chegar, por exemplo, a um ponto final, certo? Então a gente entende que a energia potencial gravitacional ela funciona como uma energia de reserva, né, devido à posição que um corpo ocupa no campo gravitacional que você está trabalhando, tá? Então, se eu não tenho mais altura nesse referencial aqui embaixo, a minha energia potencial final vai ser igual a zero, certo? Então a gente pode dizer que a energia potencial final menos a energia potencial inicial, ela foi dada por, o final é zero, né? E o inicial é mgh, certo? Então, ela é dada por menos mgh, correto? Aí, ó, menos mgh aqui. Então, isso daqui é o quê? É a variação da energia potencial gravitacional. Então, a variação da energia potencial gravitacional, ela é negativa, correto? Ao passo que o trabalho é positivo, porque é a força, né, vezes o deslocamento. Então, eu posso imaginar que o meu deslocamento aqui foi na mesma direção da força, certo? Eu desloquei no mesmo sentido da força, ok? Então, a gente pode falar que o trabalho, nesse caso aqui, ao contrário do que está aqui nesse ponto, o trabalho é o negativo da variação da energia potencial gravitacional, tá? O trabalho, o trabalho realizado pela força-peso é menos a variação da energia potencial gravitacional, tá? Porque o trabalho, nesse caso aqui, ele retira a energia potencial gravitacional e transforma essa energia potencial gravitacional em energia cinética, tá certo? E da mesma forma que a energia cinética, a nossa energia potencial gravitacional, ela também tem a unidade de joules, né, a massa quilograma, né, a aceleração da gravidade metros por segundo ao quadrado, sempre, tá? E a altura sempre dada em metro. Bom, pessoal, agora a gente vai falar um pouco sobre energia potencial elástica, tá? E aí, dentro dessa perspectiva, o que a gente vai trabalhar aqui? Nós vamos trabalhar com a questão primeiro do que é a força elástica. A força elástica mede a deformação de uma mola, né? Então vamos imaginar aqui, né, que a gente tem uma mola inicialmente, ó, essa molinha aqui que a gente está trabalhando com ela inicialmente ela tá solta, né? Então uma mola, imagina aqui, que tem um comprimento inicial, certo? Que a gente pode imaginar esse comprimento inicial como um x0 aqui, certo? Então esse x0 aqui é o comprimento inicial da sua mola, tá? Se você aplica uma força tal que você comprime essa mola, então ela estava esticadinha, ela vai ser comprimida, né? Então você está realizando aqui nada mais nada menos do que um deslocamento no sentido contrário do comprimento da sua mola. Então o seu ΔX aqui ele é negativo, tá? Então em termos de sinal aqui para vetor, esse ΔX aqui para a gente vai ser negativo, correto? Então, veja, esse ΔX aqui, ó, tá? Esse vetor aqui de deslocamento no sentido contrário da sua mola, vai gerar uma força de resistência da mola, vamos chamar de força elástica, né? É um vetor que vai ser no sentido contrário. Em termos vetoriais, então, a gente pode falar o quê? Que a minha força elástica aqui, ó, certo? Ela pode ser escrita como o negativo, né? Aí o vetor força elástica é o negativo da constante de mola vezes o deslocamento vetorial da mola. Então, isso aqui é só para deixar, esse menos é só para deixar claro que se eu comprimo a mola, a força elástica é no sentido contrário da compressão,
tá? Por outro lado, o que vai acontecer é que se essa mola que estava no ponto x0 aqui, eu puxo ela para cá, o que a gente vai ter é que nós vamos ter... O que nós vamos ter é que essa mola vai gerar uma força no sentido contrário da deformação. Então aqui nesse caso específico, a deformação para cá, né, ela está sendo positiva, certo? Então eu estou imaginando como o meu sentido positivo aqui do x para cá, tá vendo? Então aqui eu estou no x0, ó. Então aqui é o x positivo, para cá é o menos x, né? Então a minha força vai estar no sentido contrário. A mola vai puxar a minha mão no sentido contrário quando eu expando ela, certo? Então, por isso que aparece esse menos aqui quando eu falo de grandezas vetoriais, correto? Bom, em termos de módulo, né, eu tiro os vetores, né, eu simplesmente só falo que a força é proporcional à deformação. Quanto maior a deformação, maior a força, tá? Então, essa proporcionalidade aqui, né, esse coeficiente de proporcionalidade que a gente está trabalhando, é esse K aqui que a gente chama de constante de deformação da mola, tá? Então a constante de deformação da mola é o K, que como a força é dada em newtons e o ΔX é dado em metros, né? Então o K, que é força por ΔX, vai ser dado em newtons por metros, beleza? Então o X aqui é sempre o que nós chamamos né, ou no caso aqui o ΔX, né, é o que nós chamamos de deformação da mola, tá certo? Bom, em alguns casos a gente chama esse x0 aqui, que é o comprimento inicial da mola, de zero, certo? Então, se a gente chama isso aqui, só uma questão de referencial, de zero, a gente pode falar que a lei de Hooke, né, ela pode ser escrita como força elástica igual a K, que multiplica só o x, porque se eu for com x positivo para cá, eu vou ter meu próprio deslocamento já é o valor desse x. Se eu for com o meu x negativo para cá, a mesma coisa, né? O meu próprio deslocamento vai ser esse valor menos x, tá certo? Então a gente pode, em algumas situações, escrever só como kx e não como k ΔX. Mas lembrem-se que isso acontece quando nós consideramos o x igual a zero. Bom, pessoal, outra coisa importante que a gente precisa destacar aqui é o seguinte. A energia potencial elástica, ela vai ser obtida aqui no nosso caso, tá? A partir do trabalho da força elástica que a gente vai estudar, tá certo? Bom, então, para a gente poder fazer essa dedução e esse entendimento, a gente tem que observar o seguinte, que o trabalho realizado por uma força elástica, e na verdade por uma força qualquer, pode ser determinado através do gráfico de força por deslocamento. E o trabalho, como já disse anteriormente, é numericamente igual à área abaixo do gráfico. Então aqui é um gráfico de força, tá vendo? Por deformação, x, tá? Então, eu sei que em termos de módulo, F é igual a Kx, por isso que me dá essa reta aqui, correto? E o trabalho, né, como é a área abaixo desse gráfico aqui, ó, toda essa área aqui cinza, certo? Eu vou calcular a área nada mais nada menos do que aqui, de um triângulo, tá vendo? Então vai ficar F, que é a altura, vezes X, que é a base, dividido por 2, né? A força, como a gente sabe que o módulo dela é Kx, então vai ficar o quê? Kx vezes x, e portanto o trabalho aqui realizado aqui pela força, quando eu estou numa deformação x, né, vai ser Kx ao quadrado sobre 2, certo? Bom, o que a gente sabe? Nós sabemos que o trabalho é o negativo da variação da energia potencial elástico, certo? Então, vamos imaginar essa situação aqui em que eu estou segurando a minha mola, correto? E aí agora eu vou soltar essa mola de modo que ela vai retornar aqui para a posição de equilíbrio, tá? Então ela vai sair aqui, por exemplo, desse ponto A e vai vir aqui para um ponto B, tá certo? Ela vai retornar.
Quando isso acontece, vamos tentar fazer isso aqui, certo? Então tá lá a minha molinha estendida, certo? E aí ela vai voltar para a posição de equilíbrio, tá? Então imagina que eu estava aqui estendido, tá? Eu tinha uma deformação aqui que era o X, certo? Beleza? E aí o que vai acontecer é que nós tínhamos aqui, então, uma posição A, tá? Que é essa posição aqui que eu estava segurando, e aqui uma posição B. Como eu tenho, né, que a minha força elástica na posição A está contrária aqui, certo? Ela está puxando no sentido contrário da deformação, eu vou ter que o trabalho da força elástica para quando esse sistema sai do ponto A e atinge o ponto B, que é o x igual a zero, tá? Eu não tenho deformação, é o comprimento natural da sua mola, né? Esse trabalho da força elástica vai ser igual a kx ao quadrado sobre 2, como a gente viu. Só que, como eu sei que eu tinha no ponto A uma deformação, no ponto A eu posso imaginar que eu tinha uma energia potencial elástica, tá? E no ponto B, eu posso a princípio pensar numa energia potencial elástica do ponto B, mas como eu não tenho deformação, eu não tenho nenhum armazenamento de energia devido à questão da deformação da mola, tá certo? Então, eu posso imaginar o seguinte, que do ponto A para o ponto B, a minha variação de energia potencial, ela nada mais é do que a energia potencial do ponto B menos a energia potencial do ponto A, né? E como nós sabemos que o trabalho é igual a menos a variação da energia potencial, a gente pode, né, ou a gente pode inverter essa lógica, a gente pode escrever assim, ó, menos aqui, mais aqui, correto? Então a gente pode falar assim, ó, que energia potencial no ponto B menos energia potencial no ponto A vai ser igual a menos, porque aqui tem esse menos aqui que a gente viu, kx ao quadrado sobre 2, certo? Só que o que a gente pode observar? Como no ponto B, como eu disse, não tem deformação, que é a mola aqui, o ponto B, esse ponto, a mola na sua posição de equilíbrio, a gente pode considerar que a energia potencial aqui nesse ponto é zero. Então, o que a gente tem? Nós temos que essa equação aqui da energia potencial no ponto A, o negativo dela, é igual ao negativo do kx ao quadrado sobre 2, essa equação aqui, ela pode ser escrita nada mais, nada menos de que forma? Que a energia potencial A, porque aí é menos de um lado e menos do outro, eu posso multiplicar por menos uma equação, vai ficar kx ao quadrado sobre 2. Então, o que a gente chega à nossa conclusão? A conclusão que a gente chega é a seguinte, né? A conclusão que a gente chega é que antes de ser abandonado e, portanto, sofrer o trabalho da força elástica, né? A minha partícula que estava aqui, a minha massinha que estava na ponta aqui da mola, né? Ela tinha uma energia potencial armazenada igual a kx ao quadrado sobre 2, né? Que ela perde pela realização do trabalho da força elástica ao conduzir essa massinha para o ponto de equilíbrio B, tá certo? Então, por isso que a gente pode igualar, né, o trabalho ao negativo da variação da energia potencial elástica, né, e, portanto, com isso a gente chega à expressão de que a energia potencial elástica é kx ao quadrado sobre 2, beleza? É isso.